Mas agora, um assunto muito importante, que ao longo da semana tem sido o principal tema de debate nas rodas de conversa, nas redes sociais, que é a condição financeira do Atlético. O clube apresentou o seu balanço referente ao ano de 2022, a dívida que não para de crescer, que já passou de R$1,5 bilhão de reais, e ontem os conselheiros do clube, o Conselho Deliberativo do Atlético, se reuniu justamente para ouvir as explicações, para ouvir do presidente Sérgio Coelho, também do CEO Bruno Musi, as condições reais do Atlético sobre a sua questão financeira. O balanço foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. E nós estamos na ponta da linha agora, 12h, 16 minutos, com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Ricardo Guimarães, para falar um pouquinho do que foi essa reunião ontem, qual foi o clima entre os conselheiros, como se deu essa aprovação do balanço financeiro do Atlético referente a 2022. Ricardo Guimarães, obrigado por atender a Itatiaia. Boa tarde. Como é que foi essa reunião ontem, presidente? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Itatiaia. Prazer estar falando com vocês. Ontem teve a apresentação, dos números, das demonstrações do exercício do Atlético de 2022. E o nosso CEO, o Bruno Musi, fez a apresentação junto com o diretor financeiro, Paulo Braz, e também o presidente Sérgio Coelho fez algumas explanações, e foi um clima tranquilo. Todo mundo foi bem apresentado, bem demonstrado, explicado de forma transparente, bem detalhada, discutido. Os conselheiros fizeram algumas perguntas, algumas dúvidas, foi tudo mostrado, e no final foi aprovado praticamente por unanimidade, com todos concordando com a apresentação, aprovando as contas do exercício de 2022 do Atlético, como eu disse, e apenas uma abstenção, não por discordância, mas porque o conselheiro considerou que não teve o tempo hábil para analisar as contas. Então, foi tranquilo. Presidente Ricardo Guimarães, o torcedor está preocupado, Os números são números exponenciais, mais de R$1,5 bilhão aí de dívidas. O número que só vem crescendo, Ano a ano. Qual que é a explicação, presidente, para o torcedor? É de fato preocupante? Como é que você encara esse número apresentado ontem ao Conselho Deliberativo? E qual a explicação para esse crescimento recorrente da dívida do Atlético? Tiago, em relação ao aumento da dívida do ano passado para agora, para o final de 2022, houve lá as explicações, E basicamente, resumindo, foi por causa do aumento da taxa de juros substancial, que não era tão esperado um aumento tão grande, isso aí pesou nas contas. Também em 2022, o nosso desempenho em algumas competições ficou abaixo do que nós tínhamos conseguido em 2021, Por exemplo, na Libertadores e até mesmo na Copa do Brasil. Isso aí fez uma receita menor e pesou também no aumento da dívida, Nós tivemos menos receitas, e também o time que foi campeão em 2021, houve a renovação de contrato de vários jogadores campeões que tiveram uma campanha muito boa, e isso aí também pesou um pouco na folha. Eu acho que principalmente foram esses fatores. Em relação ao que você disse do aumento da dívida na última década, em comparação aí com 9 anos atrás, vamos dizer, ou 10 anos atrás, a dívida, o presidente Sérgio Coelho fez esse demonstrativo lá para os presidentes, para os conselheiros, em que a dívida não aumentou assim não, tá? Ela aumentou o proporcional ao que aumentou a Selic, tá? Então não teve um aumento grande da última década comparado com 10, 8 anos atrás, não. A dívida aumentou, o que seria uma correção do dinheiro que seria a taxa Selic.
Presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Guimarães, conosco no Rádio Esportes. A pergunta que eu te faço, você é homem do mercado, né? Você conhece de números como poucos aqui no nosso estado. A pergunta que eu te faço é a seguinte: o Atlético é viável? Com 1,5 bilhão em dívidas, é possível tocar o Atlético ainda enquanto associação? Ou a SAF é mesmo a única salvação, é o único caminho para tirar o Atlético do buraco financeiro, presidente? Tiago, para ficar claro também, importante até a demonstração que eu citei anteriormente, que o presidente Sérgio Coelho fez na reunião do Conselho ontem, a dívida do Atlético soma 1,570 bilhões de reais, a dívida líquida que foi apresentado no balanço de dezembro de 2022, né? Então esse é o valor. Então não tem essa dívida de 2 bilhões, não se pode somar, é outro negócio, é outra garantia. Esses 400 milhões da Arena MRV não se soma a esse valor não, tá? Porque é outra forma de pagamento, é outro fluxo de caixa. Esses 400 milhões tem a ver com antecipações de ativos que foram criados com a própria Arena MRV, então é um negócio à parte. A Arena MRV também tem o seu valor muito maior do que isso, é um ativo do Atlético, é um bem muito valioso do Atlético. Então, a dívida de 1,580 bilhão, que foi demonstrado ontem pelo presidente Sérgio Coelho, que é uma correção do dinheiro, tá? De uma dívida grande que já existia, que sempre existiu no Atlético, que pegando de valores de 10, 8 anos atrás, a correção desse dinheiro, ela não cresceu a mais do que isso, tá? Então, agora, é um valor muito grande, é uma dívida muito grande. Acredito, é difícil de pagar, mas é pagável sim, tem condições. Se tiver a SAF, obviamente, vai ser totalmente liquidada. É para isso que está sendo conversado no desenvolvimento da SAF, com o Atlético criando a sua SAF num valor que praticamente é o somatório de todas as outras SAFs que já foram criadas no Brasil, se ela acontecer. Então, se tiver a SAF, a dívida vai ser totalmente liquidada. Se não tiver a SAF, o Atlético vai viver como tem vivido os últimos anos, apertado, em dificuldade, mas é convivível sim. E não é o fim do mundo, não é o fim do clube, não. Presidente Ricardo Guimarães, muito obrigado. Entrevista exclusiva aqui no Rádio Esportes. Obrigado por nos atender, obrigado por atender a Itatiaia. Um grande abraço, presidente. Tiago, muito obrigado aí pela oportunidade da gente estar falando, estar podendo explicar, sendo transparente, e qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado.